A velha no final da rua sempre me olhava. Até que um dia... Pessoal do Brasil, se vocês estão curtindo as histórias, lembrem de se inscrever, deixar o like e comentar de qual cidade vocês estão ouvindo. Um abraço. Você sabe, toda cidade pequena tem uma rua que as crianças evitam depois do pôr do sol. Na minha cidade, essa rua tinha um nome bonito, Rua das Mangueiras. Mas ninguém chamava assim. Pra gente, era a Rua da Velha. Eu cresci ali, na parte mais tranquila do interior de Minas, onde as casas ainda tinham um quintal com galinha, vizinho sabia da sua vida inteira, e a maior fofoca do mês era quem tinha comprado carro novo. Mas no final da Rua das Mangueiras, havia uma casa que destoava de todas as outras. Era um casarão baixo, com paredes de um amarelo descascado, janelas sempre fechadas e um portão de ferro que parecia nunca ter sido aberto. E na varanda, sempre, sentada numa cadeira de balanço, estava ela, a velha. Ninguém sabia seu nome. Alguns diziam que era Dona Yolanda, outros que era uma tal de Sinhá. O que todos sabiam é que ela nunca envelhecia. A minha mãe contava que, quando era criança, já via a mesma mulher na varanda. E ela jurava que o rosto era idêntico, como se o tempo não passasse. Durante o dia até dava para esquecer dela. Mas à noite a rua parecia se encolher. O vento passava pelas mangueiras e fazia um som parecido com sussurros. E se você olhasse rápido demais, podia jurar que a cadeira da velha balançava mais rápido do que o vento poderia empurrar. O pessoal dizia que ela nunca piscava. Ficava olhando fixo, com um leve sorriso, como se soubesse algo sobre você que você mesmo não sabia. Quando eu tinha 13 anos, o André, meu amigo da rua de cima, me desafiou a atravessar a Rua das Mangueiras à meia-noite e encostar no portão dela. Eu fui, e foi a primeira vez que eu vi que ela não estava sozinha. Naquela noite, a lua estava minguante, quase apagada no céu. Eu desci a rua sozinho, com o coração batendo tão alto que parecia que ela podia ouvir. Quando cheguei em frente ao portão, vi que a velha estava na cadeira de balanço, mas não estava olhando para mim. Ela olhava para dentro de casa, como se conversasse com alguém. Foi então que, pela primeira vez, percebi uma sombra atrás dela, no vão da porta. Parecia um homem alto, muito magro, mas não tinha rosto. Eu fiquei congelado. E aí, a velha virou o rosto para mim. Não foi um movimento rápido, não. Foi lento. A cabeça dela girou como se os ossos não tivessem ali, até que os olhos, negros, sem brilho, me encontraram. E ela sorriu. Um sorriso largo, revelando dentes finos e compridos, como agulhas. Meu corpo reagiu antes de mim. Eu corri. Enquanto corria, ouvi um som metálico atrás de mim, como se o portão tivesse sendo destrancado. Quando contei para o André, ele jurou que eu estava inventando. Mas no dia seguinte, encontrei na porta da minha casa um pedaço de corrente velha, enrolada, como se tivesse sido deixada de propósito. 2 semanas depois, o André desapareceu. A polícia procurou por toda a cidade, mas ninguém encontrou nada. Alguns disseram que ele tinha fugido, outros que tinha se perdido no mato. Mas eu sabia que tinha a ver com ela. À noite, comecei a reparar em coisas estranhas. Pássaros mortos apareciam no meu quintal. As luzes da rua piscavam sempre que eu passava. E às vezes, quando eu deitava, sentia como se alguém tivesse me observando pelo buraco da fechadura do quarto. Um dia, voltando da escola, vi algo que me gelou por dentro. O André, parado na varanda da velha, imóvel, olhando para o nada. Ele estava pálido, com olheiras profundas, e os lábios se mexiam, como se sussurrasse alguma coisa para ela. Mas quando eu pisquei, ele não estava mais lá. Decidi que precisava descobrir o que estava acontecendo. E para isso, teria que entrar na casa dela. Escolhi uma noite sem lua. Esperei até quase 2 da manhã, pulei o muro e fui até o portão. Surpreendentemente, ele estava destrancado. A casa cheirava a mofo e ferro velho. As paredes estavam cobertas por retratos emoldurados,
todos em preto e branco. Olhei de perto e percebi que eram crianças. Crianças de todas as idades. Mas algo estava errado. Os olhos delas eram completamente pretos nas fotos. Passei pelo corredor até chegar na sala. A velha estava lá, sentada na cadeira de balanço, mas os olhos dela estavam fechados. E atrás dela, a sombra estava mais nítida. Um homem alto, magro, com pele cinzenta e unhas enormes. Ele me olhou e eu senti como se algo dentro de mim tivesse sendo arrancado. Foi então que percebi. As fotos na parede não eram apenas de crianças. No canto havia uma foto minha, tirada na porta da minha casa, dias antes. Corri, mas as portas pareciam mudar de lugar, até que cheguei num cômodo que eu não lembrava de ter passado. Era um quarto. E lá estava o André, amarrado, murmurando palavras que eu não entendia. Quando eu tentei soltá-lo, a velha abriu os olhos. O que aconteceu depois é difícil de explicar. A velha se levantou, mas os ossos dela estralaram como galhos secos. O homem atrás dela se aproximou de mim e entrou dentro dela, como se fosse fumaça. Os olhos dela ficaram completamente negros e a voz que saiu não era humana. "Você demorou para voltar", disse ela. Foi nesse momento que percebi. Não era o André que ela queria. Era eu. Sempre foi eu. Ela começou a andar na minha direção e atrás dela as fotos nas paredes começaram a mudar. Agora, todas mostravam eu, em diferentes idades, lugares, até em momentos que eu não lembrava de viver. Quando ela estendeu a mão, tudo ficou escuro. Acordei na cadeira de balanço na varanda da casa. A rua estava silenciosa. Eu me levantei confuso e vi a velha, mas não era mais ela. Era o meu corpo, sentado, olhando para a rua com um sorriso fixo. E quando eu olhei para as minhas mãos, elas eram enrugadas, finas, com veias saltadas. Eu estava no lugar dela, e pela primeira vez entendi. A velha no final da rua nunca envelheceu, porque não era a mesma pessoa. Ela só precisava de alguém para tomar o lugar. E agora, eu esperaria o próximo.